E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Professor Fábio, para a gente continuar falando sobre recursos hídricos. Vamos relembrar um pouquinho. Nós já falamos sobre a CONAMA 357, que classifica os corpos aquáticos no Brasil. Falamos também sobre as vazões de referência, que são utilizadas para a gente poder justamente classificar os corpos aquáticos, correto? Então nós temos a Q90, a Q95, a Q710. E hoje nós vamos falar sobre a concentração de poluentes e sobre a zona de mistura. É importante nós conhecermos esses dois parâmetros, pois dentro de uma empresa, como nós já comentamos, os efluentes têm que ser lançados de acordo com uma vazão de referência e ele não pode alterar a classe do rio após a zona de mistura. Então nós vamos entender como que nós calculamos a concentração do poluente após a zona de mistura e o que é, então, essa zona de mistura, ok? Bom, quando nós temos o encontro de duas vazões diferentes, nós podemos estar falando de dois rios, ou nós podemos estar falando de um rio e de um efluente. A partir do momento que essas duas vazões se encontram e até uma região posterior, as características desses corpos aquáticos estarão se misturando. Então nós teremos DBOs que eram diferentes, entrando em equalizão. Nós teríamos oxigênio dissolvido, que eram diferentes, entrando numa zona de equalizão. Nós teríamos vários parâmetros físico-químicos e microbiológicos que eram diferentes e que agora estão se misturando, tentando atingir um certo equilíbrio. Essa região onde os parâmetros se misturam é o que nós determinamos por zona de mistura. Alguns parâmetros, quando eles se encontram, quando eles se misturam, eles podem ter o seu valor aumentado ou eles podem ter o seu valor diminuído através de uma diluição, por exemplo. A zona de mistura ela é determinada através de modelos matemáticos e teóricos. Nós sabemos que a zona de mistura encerrou a partir do momento, então, que há uma linearização desses parâmetros físico-químicos e microbiológicos, onde eles tendem a não se alterar mais. É claro que existe a autodepuração dos corpos aquáticos. Então, depois de um certo tempo e depois de um certo espaço, a própria natureza vai tentando resolver esse problema ambiental, e autoconsumindo esses produtos que foram formados depois da zona de mistura. E aí, como consequência, a autodepuração vai fazer com que o valor deles voltem a cair novamente. Mas é claro que isso vai demandar um tempo e uma distância suficiente. Ok? Nós, técnicos em meio ambiente, temos que entender o seguinte: para estarmos dentro da lei, a concentração dos poluentes lançados pela minha empresa tem que estar de acordo com as resoluções após a zona de mistura, quando existe essa linearização dos poluentes. Então, os efluentes que minha empresa lança não podem alterar a qualidade nem a característica do rio após a zona de mistura. A lei permite que a concentração desses poluentes seja maior do que a classe do rio somente dentro da zona de mistura. Porém, após essa região, a concentração do meu poluente não pode ser maior do que aquele determinado pela classe do rio. Lembrando que a classe do rio é determinada pela CONAMA 357. Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, o ponto de emissão de um poluente à margem de um rio, e esse rio está seguindo da esquerda para a direita. Assim que o meu efluente é lançado, nós temos, por exemplo, uma região de mistura transversal. É claro que nós estamos vendo isso num plano em duas dimensões. Existe também a mistura longitudinal, que acontece no sentido vertical desse rio. A zona de mistura corresponde justamente a essa região transversal, onde as características do efluente estão se misturando às características do rio. Após essa zona de mistura, nós temos a zona de mistura completa, que compreende a região onde essas características físico-químicas e microbiológicas estão instituídas e elas tendem a variar muito pouco agora ao longo do rio. Lembrando que existe o fenômeno da autodepuração e depois de um longo tempo e de um longo trajeto, obviamente esses valores vão voltar a cair. Então, como que nós calculamos a concentração do poluente uma vez que ele já está dentro da água? Nós vamos lá na região após a zona de mistura e medimos esse poluente? Sim, isso também pode ser feito, ok? Mas existe uma técnica matemática que nos permite ter uma noção maior do que vai acontecer. E esse é um cálculozinho bem simples, que corresponde a uma média ponderada. Ele vai dizer para mim a concentração de um poluente depois da zona de mistura
E assim eu posso saber já de antemão se eu estou cumprindo ou não o que é determinado pela lei. Mas é claro que nós temos que medir esse parâmetro também após a zona de mistura para ter certeza que nós estamos cumprindo a lei definitivamente. Então, olha só a situação. Nós temos um rio que tem uma vazão e uma concentração. Depende do parâmetro que eu quero analisar, pode ser DBO, oxigênio dissolvido, algum tipo de metal, alguma substância orgânica. E nós temos aqui o efluente, que tem também a sua vazão e a sua concentração desses parâmetros. Após essas duas vazões se encontrarem, nós teríamos uma vazão final, que corresponde à soma dessas duas vazões, e uma concentração final, que corresponde a uma média ponderada dessas duas concentrações, do rio e do efluente. Portanto, o cálculo que nós usamos para calcular essa concentração final é esse cálculo aqui. Vazão de um rio vezes a concentração do poluente naturalmente no rio, mais vazão do efluente, vezes a concentração deste mesmo poluente no efluente, dividido pela soma dessas duas vazões. Tranquilo? Então, novamente, hein? Concentração final corresponde à vazão do rio vezes a concentração deste poluente no rio, mais vazão do efluente vezes a concentração deste poluente no efluente, dividido pela soma dessas duas vazões. Claro que quando a gente fala de fórmulas matemáticas para determinar a vazão, algumas pessoas já começam a ter faniquito, achando que é uma coisa muito difícil, mas fica tranquilo que esse é um cálculo bem simples e bem fácil de resolver. Vamos fazer um exemplo para ver se isso já começa a ficar mais fácil. Então olha só, eu tenho um rio que naturalmente tem os seguintes parâmetros. Uma vazão instantânea de 10 metros cúbicos por segundo, uma demanda biológica de oxigênio de 5 mg por litro, então é um rio que não tem tanta poluição, mas já tem traços de poluição. E surgiu um bairro em uma das margens, e neste bairro ocorre o lançamento de esgoto sem tratamento, diretamente nesse rio. As características do efluente lançado por este bairro são as seguintes. Uma vazão de 0,05 metro cúbico por segundo e a DBO do efluente de 300 mg por litro. Então, calcule a concentração da DBO no rio após a zona de mistura. Olha só, uma coisa importante para a gente começar a entender aqui é que as vazões têm que estar na mesma unidade. Nesse caso aqui, eu estou usando metro cúbico por segundo, portanto, a vazão do meu efluente também tem que estar em metro cúbico por segundo. Se você quiser usar litro por segundo, metro cúbico por hora, tanto faz. O que interessa é que ambas as vazões estejam na mesma unidade. Tá joia? Outra coisa importante também, as concentrações também têm que estar na mesma unidade. Se as concentrações não estiverem na mesma unidade, obviamente o resultado não vai estar correto. Beleza? Então, ambas as vazões, no meu caso, estão em metros cúbicos por segundo e ambas as concentrações estão em miligramas por litro. Bom, resolvendo então o exemplo 1, a minha vazão do rio é de 10 metros cúbicos por segundo. A demanda biológica corresponde à minha CR, é de 5 mg por litro. Esse bairro tem uma vazão de efluente de 0,05 metro cúbico por segundo. Portanto, meu QE vai ser de 0,05 metro cúbico por segundo. E a concentração de DBO nesse efluente é de 300 mg por litro. Tá joia? Então a gente começa pela formulazinha que a gente acabou de aprender. Concentração final após a zona de mistura vai ser a vazão do rio multiplicada pela concentração desse composto no rio, mais a vazão do efluente multiplicada pela concentração desse composto no efluente, tudo isso dividido, deu uma borradinha aqui, tudo isso dividido pela vazão do rio mais a vazão
do efluente. Portanto, a concentração final deste poluente após a zona de mistura será de 10 vezes 5 mais 0,05 vezes 300 dividido por 10 mais 0,05. Portanto, nós teremos 10 vezes 5 vai dar 50, mais 0,05 vezes 300 vai dar 15, dividido por 10,05. Portanto, isso vai dar 65 divididos por 10,05. Então, a concentração final vai dar aproximadamente 6,5 miligramas por litro de DBO. Tá joia? Bom, o exemplo 2, nós temos um rio A que tem naturalmente os seguintes parâmetros. Uma vazão instantânea de 5 metros cúbicos por segundo e o oxigênio dissolvido nesse rio é de 8 miligramas por litro. Um rio B poluído vai se encontrar com esse rio A. E este rio poluído tem as seguintes características. Uma vazão menor, de 2 metros cúbicos por segundo, e a concentração de oxigênio dissolvido nesse rio poluído é de só 0,5 miligramas por litro. Então ele é um rio que inclusive está bem poluído. Tá joia? Qual vai ser a concentração do oxigênio dissolvido após a zona de mistura? Portanto, nesse exemplo 2, as características do rio A são as seguintes. Vazões do rio A, agora eu vou chamar de QA, tá? Não vou chamar de QR não. Já que nós estamos falando de dois rios, não tem por que chamar de QR, mas você pode chamar do jeito que você quiser. A vazão do rio A é de 5 metros cúbicos por segundo. O oxigênio dissolvido nele, ou seja, a concentração de oxigênio dissolvido nele, é de 8 miligramas por litro. Já o rio poluído B, que eu vou colocar aqui as características dele, tem uma vazão, que eu vou chamar de QB, lembrando que você pode chamar do jeito que você quiser, de 2 metros cúbicos por segundo, e a concentração de oxigênio dissolvido nesse rio poluído é de 0,5 miligramas por litro. Portanto, qual será a concentração final? Vamos lá. Lembrando que a gente começa pela formulazinha que nós acabamos de aprender, que é vazão do rio A vezes concentração do composto no rio A, mais vazão do rio B vezes a concentração dessa substância que eu estou estudando no rio B. Ok? Tudo isso dividido pela soma das vazões do rio A com o rio B. Então vamos lá. Concentração final será 5 vezes 8 mais 2 vezes 0,5. Isso dividido por 5 mais 2, que é a soma das vazões. Portanto, a concentração final vai ser de 40 mais 1 dividido por 7. Então, nós teremos 41 dividido por 7, que dá aproximadamente 5,9 miligramas por litro de oxigênio. Então, essa é a minha resposta. Exemplo 3A. Uma empresa lança seus efluentes contendo um inseticida chamado Malathion em um rio de classe 3. O rio tem as seguintes características: uma vazão instantânea de 5 metros cúbicos por segundo, e nesse rio não existe esse composto naturalmente. Portanto, a concentração no rio é de 0 microgramas por litro. Porém, essa empresa lança seus efluentes com as seguintes características: uma vazão de 0,05 metro cúbico por segundo
E neste efluente, a concentração do composto malation é de 2.000 microgramas por litro. Qual vai ser a concentração deste poluente após a zona de mistura? 3A diz o seguinte, que a vazão do rio que vai receber esse poluente, a vazão instantânea, vou chamar de QR, é de 5 metros cúbicos por segundo. A concentração desse poluente no rio é de 0 microgramas por litro. Já no efluente, eu vou colocar aqui do lado, a vazão do efluente é de 0,05 metro cúbico por segundo e a concentração de malation no efluente é de 2.000 microgramas por litro. Então vamos calcular a concentração final após a zona de mistura. Então a formulazinha é a mesma, né? Vazão do rio vezes concentração do poluente no rio, mais vazão do efluente vezes concentração do poluente no efluente, dividido pela somatória das vazões do rio, né, mais do efluente. Então vamos lá. A concentração final vai ser igual a 5 vezes 0, que eu sei que vai dar 0, mais 0,05 vezes 2.000, dividido pela soma das vazões, que é 5 mais 0,05. 5 vezes 0 dá 0, 0,05 vezes 2.000 dá, eu uso a calculadora porque eu não sou obrigado, 100. Então isso aqui vai dar 100 dividido por 5,05. Então 100 dividido por 5,05 dá 19,8 microgramas por litro. Ok? Como comentado, para sabermos se nós estamos de fato cumprindo a legislação, nós temos que lançar os nossos efluentes de acordo com a Q95 desse rio, com a vazão de referência durante 95% do tempo. Então eu peguei esse mesmo exemplo, só que lancei um valor de Q95 igual a 1 metro cúbico por segundo. Então perceba, a empresa lança os seus efluentes, entretanto, a Q95 desse rio é de 1 metro cúbico por segundo. A concentração desse composto no rio continua sendo de 0 microgramas por litro e as características do efluente não se alteraram. Vazão de 0,05 metro cúbico por segundo e a concentração desse composto no efluente de 2.000 microgramas por litro. Então, qual é a concentração desse composto após a zona de mistura? Só que agora nós estamos considerando a Q95, uma vazão de referência. Na 3B, nós usamos a vazão de referência desse rio. Então, a vazão do rio, que nós chamamos de Q95, é de 1 metro cúbico por segundo. Bom, a concentração do malation no rio continua sendo de 0 microgramas por litro, né? E as características do efluente não mudaram também, né? Então, a vazão do efluente continua sendo de 0,05 metro cúbico por segundo e a concentração no efluente do malation continua sendo de 2.000 microgramas por litro. Vamos ver quanto é que vai dar de concentração final agora? Então, a formulazinha que eu estou usando é exatamente essa novamente, só que eu vou lançar direto os valores, tá? Então vai ficar 1 vezes 0, que vai dar 0 de novo, mais 0,05 vezes 2.000. Isso dividido pela soma das vazões, que é 1 mais 0,05. Então, o resultado disso aqui vai dar 100 dividido por 1,05. Então vamos lá. 100 dividido por 1,05 dá 95,2 miligramas por litro.
microgramas por litro, né? Então essa é a minha resposta da concentração do efluente na vazão de referência. Tá joia? Então a gente pode observar que a concentração desse poluente no rio na vazão de referência é quase 5 vezes maior do que aquela determinada na vazão instantânea. Por isso que o lançamento dos efluentes deve sempre obedecer à vazão de referência e não à vazão instantânea, pois, ao longo do tempo, a vazão do rio vai variar e eu não posso ultrapassar os limites estabelecidos pela CONAMA 357. Bom, nesse exemplo 4, então, nós temos um rio cuja vazão instantânea é de 2 metros cúbicos por segundo e a concentração de manganês nele, naturalmente, é de 0,01 miligramas por litro. Entretanto, o rio está recebendo efluentes de origem desconhecida numa vazão de 0,05 metro cúbico por segundo, fazendo com que a concentração de manganês no corpo aquático aumente para 0,98, ou seja, a concentração aumenta quase 100 vezes. Qual é a concentração de manganês nesse efluente de origem desconhecida? Portanto, nesse exemplo, o que acontece é que eu sei as características do rio, tanto a vazão quanto a concentração de manganês, e eu sei as características finais após a zona de mistura, tanto a vazão quanto a concentração final de manganês. Entretanto, o que eu não sei é qual é a concentração de manganês neste efluente de origem desconhecida. Então é isso que nós vamos calcular nesse exemplo 4. Então esse exercício 4 ele é um pouquinho diferente dos demais, porque ao invés de eu calcular a concentração de uma substância após a zona de mistura, eu quero saber a concentração dessa substância numa das vazões que compõem essa mistura, no caso, na vazão de efluente. Portanto, então, a vazão do rio é de 2 metros cúbicos por segundo. A concentração de manganês que aparece naturalmente nesse rio é de 0,01 miligramas por litro. A vazão de efluente é de 0,05 metro cúbico por segundo. Porém, a concentração de manganês no efluente é justamente o que eu quero calcular. E a concentração final, ou seja, após a zona de mistura, de manganês é de 0,98 miligramas por litro. Então nós começamos o cálculo da mesma forma que anteriormente. Concentração final é a vazão do rio vezes a concentração de manganês no rio, mais a vazão de efluente vezes a concentração de manganês no efluente. Tudo isso dividido pela somatória das vazões do rio mais do efluente. Então, agora eu vou substituir as letras pelos números. Concentração final, agora eu sei, vale 0,98. Vazão do rio é 2 metros cúbicos por segundo. Concentração de manganês no rio é de 0,01. Vazão do efluente é de 0,05 metro cúbico por segundo e a concentração de manganês no efluente é o que eu quero saber. Dividido pela soma das vazões, 2 mais 0,05. Aqui acabou a parte que você tinha que entender de recursos hídricos, a parte de vazão de referência e essas coisas, e entra simplesmente a matemática, ok? O que eu sempre falo com meus alunos é que a gente tem sempre que pensar de trás para frente quando nós queremos calcular uma variável que esteja deste lado de uma equação. Então, pensando do jeito que nós faríamos normalmente, nós resolveríamos primeiro essa linha, depois essa linha, dividiríamos um pelo outro. Então agora nós vamos fazer o contrário. Depois de resolver essa linha e essa linha, nós não vamos fazer essa divisão, mas uma multiplicação. Então vamos lá. 0,98 é igual a 2 vezes 0,01, 0,02. Mais, eu não posso multiplicar letra por número, isso vai continuar do jeito que está, 0,05 vezes CE, divididos por 2,05.
continuando no raciocínio contrário, agora eu faria uma divisão, mas eu vou fazer uma multiplicação. Eu dividiria um pelo outro. Porém, como eu estou calculando uma variável que está desse lado, a minha multiplicação tem que acontecer do lado de cá. Então, 2,05 passa para lá, multiplicando aquele valor. Então, ficará 0,98, que multiplica 2,05. Tá joia? Já vou adiantar, então, o próximo passo. 0,02 está somando 0,05. Se eu estou pensando de trás para frente, ele não vai fazer uma soma, vai fazer uma subtração. Se eu quero calcular uma variável deste lado, essa subtração vai acontecer do lado de cá também. Então eu vou colocar isso aqui entre parênteses, só para nós lembrarmos que essa tem que ser a primeira continha que eu vou fazer, menos 0,02, ok? Então, o 0,02 que fazia essa soma vai passar para o lado de lá, fazendo uma subtração, tá joia? E por último, o 0,05 multiplica o CE. Como eu estou pensando de trás para frente, em vez de multiplicar, ele vai fazer uma divisão. Como minha variável está deste lado, essa divisão tem que acontecer do lado de lá. Então, todo esse resultado depois, eu vou dividir por 0,05. Ok? Então, para a gente não esquecer, o 0,05 vai passar para o lado de lá também. Mas ele vai passar fazendo uma divisão, tá joia? Quem que sobrou sozinho do lado de lá? Simplesmente o CE. E agora eu faço esse cálculozinho aqui. Tá joia? Então, 0,98 vezes 2,05, tá ali, ó. Essa primeira continha que está dentro do parênteses já resolvi. Menos 0,02 dividido por 0,05. E o resultado disso é 39,8, dá para arredondar aqui. Então isso aqui é igual a 39,8 miligramas por litro. Tá joia? Então, a concentração de manganês no meu efluente antes da zona de mistura é de quase 40, né? 39,8 miligramas por litro de manganês. Beleza? Então, galerinha, é isso que eu tinha para falar sobre cálculo da concentração de poluentes após a zona de mistura e também sobre zona de mistura. Caso alguma coisa não tenha ficado bem elaborada, caso alguma coisa não tenha sido bem discutida e se alguma dúvida ainda permanece aí na sua cabeça, deixa aí nos comentários, me procure, que eu tento resolver, tento te explicar, tento deixar isso do jeito mais claro possível. Tá joia? Então por hoje é só, nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço, um beijo e um queijo, e até a nossa próxima aula então.